Alô, tá? Meu áudio tá funcionando. Teu áudio tá funcionando, Gi? Se eu estou ouvindo? Tá funcionando. O diacho. Tô pronta. Daí você vai começar? Posso começar? Daí seu Jorge. Uhum. Tá. Eu vou deixar marcando aqui meu tempo. Então, eu vou começar. Ao senhor Calumete como testemunho de profundo e afetuoso reconhecimento. Primeira parte com Bray. Durante muito tempo deitava-me cedo. Às vezes, mal apagada a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar. Vou dormir. E meia hora depois, a ideia de que já era tempo de conciliar o sono me despertava. Queria deixar o livro que julgava ainda ter nas mãos e assoprar a vela. Dormindo, não havia deixado de refletir sobre o que acabara de ler. Porém, tais reflexões haviam tomado um aspecto um tanto singular. Parecia-me que era de mim mesmo que o livro falava. Uma igreja, um quarteto, a rivalidade de Francisco I e Carlos V. Essa crença sobrevivia por alguns segundos ao meu despertar. Não ofendia a razão, mas pesava como escamas sobre os olhos, impedindo-os de perceber que a vela já não estava acesa. Depois principiava a me parecer ininteligível, como após a metempsicose, as ideias de uma existência anterior. O assunto do livro se desligava de mim. Eu ficava livre para me adaptar ou não a ele. Logo recobrava a vista e me surpreendia bastante por estar rodeado de uma obscuridade, suave e repousante para os olhos. Porém, ainda mais talvez para o espírito, ao qual surgia como uma coisa sem causa incompreensível, como algo verdadeiramente obscuro. Perguntava-me que horas poderia ser. Ouvia o silvo dos trens, que mais ou menos afastado, como um canto de pássaro na floresta, assinalando as distâncias, me informava sobre a extensão da campina deserta onde o viajante se apressa em direção à próxima parada. O caminho que ele segue vai lhe ficar gravado na lembrança pela excitação de conhecer novos lugares, praticar atos inusitados, pela conversação recente e as despedidas sob a lâmpada estranha que o seguem ainda no silêncio da noite, e pela doçura próxima do regresso. Apoiava brandamente as faces contra as belas faces do travesseiro, que, cheias e frescas, são como os rostos de nossa infância. Riscava um fósforo para ver o relógio, quase meia-noite, e o momento em que o enfermo é o momento em que o enfermo, que teve de viajar e ir dormir num hotel desconhecido, acordado por uma crise, se alegra ao distinguir debaixo da porta um raio de luz. Felicidade, já é dia. Daqui a pouco os criados vão se levantar. Poderá tocar a campainha, virão prestar-lhe socorro. A esperança de ser aliviado lhe dá coragem para suportar o sofrimento. Ainda agora pensou ouvir passos. Os passos se aproximam e logo se afastam. E o fio de luz que estava sobre a porta desapareceu. É meia-noite, acabam de apagar o gás.
O último criado já se retirou e é preciso ficar a noite inteira sofrendo sem remédio. Voltava a adormecer e às vezes só despertava por um breve instante suficiente para ouvir os estalos orgânicos do madeirame, abrir os olhos para encarar o caleidoscópio da escuridão e desfrutar, graças a um clarão momentâneo da consciência, do sono em que estavam mergulhados os móveis, o quarto, aquele todo do qual eu não era mais que uma parte ínfima e a cuja insensibilidade rapidamente regressava. Ou então, enquanto dormia, havia regredido sem esforço a uma era para sempre passada da minha vida primitiva, voltando a encontrar alguns dos meus terrores infantis, como o de que meu tio-avô me puxasse pelos cachos do cabelo, e que se dissipara no dia em que, data para mim de uma nova era, os havia cortado. Este acontecimento eu esquecera durante o sono, porém sua lembrança vinha-me logo que atinava em despertar para fugir às mãos do meu tio-avô. E, por medida de precaução, envolvia completamente a cabeça com o travesseiro antes de retornar ao mundo dos sonhos. Às vezes, como Eva nasceu de uma costela de Adão, uma mulher nascia durante o meu sono de uma falsa posição de minha coxa. Originária do prazer que eu estava a ponto de sentir, julgava que ela é quem o oferecia. Meu corpo, que no dela sentia o meu próprio calor, procurava unir-se a ele, e eu acordava. O resto dos seres humanos parecia-me algo bem remoto comparado àquela mulher, que eu havia deixado momentos antes. Minhas faces ainda estavam quentes do seu beijo, meu corpo. É que deu meu tempo, né? Cadê? Meu corpo sentia-se dolorido pelo peso do seu. Se, como às vezes ocorria, ela apressasse as feições de uma mulher, apresentasse as feições de uma mulher que conhecera na vida, ia dedicar-me totalmente a esse objetivo, encontrá-la de novo como os que seguem viagem para ver com seus próprios olhos uma cidade desejada e imaginam ser possível desfrutar em uma realidade o encanto do sonho. Aos poucos, a sua lembrança se esvanecendo, eu esquecia a filha do meu sonho. Um homem que dorme sustenta em círculo a seu redor o fio das horas, a ordenação dos anos e dos mundos. Ao acordar, consulta-os por instinto e neles verifica em um segundo o ponto da Terra em que se localiza, o tempo que transcorreu até o seu despertar, mas essa ordem pode se confundir e romper. Se pela madrugada, após uma insônia, o sono vem surpreendê-lo durante a leitura, numa posição bem diferente daquela em que costuma dormir, basta seu braço erguido para parar e fazer recuar o sol. E no primeiro minuto, ao despertar, já não mais saberá as horas, achando que mal acaba de se deitar. Se adormecer em posição ainda mais desusada e diversa, por exemplo, depois do jantar sentado numa poltrona, então a reviravolta será completa nos mundos fora de órbita. A poltrona mágica o fará viajar a toda velocidade no tempo e no espaço. E no momento de abrir as pálpebras, julgará estar deitado alguns meses antes, numa região diferente. Bastaria, no entanto, que eu estivesse dormindo no meu próprio leito e que meu sono fosse profundo para relaxar-se a tensão do meu espírito. Então, esse perdia o plano do local onde eu adormecera. E quando eu despertasse no meio da noite, como ignorasse onde me encontrava, nem mesmo saberia no primeiro instante quem era. Tinha somente, na sua simplicidade primitiva, o sentimento da existência, tal como pode palpitar no íntimo de um animal. Era mais carente que o homem das cavernas. Aí então a lembrança, não ainda do lugar em que estava, mas de outros onde havia morado e onde poderia estar. Me chegava como um socorro do alto para me livrar do nada de onde não poderia sair sozinho. Num segundo, eu passava por sobre séculos de civilização e a imagem confusamente entrevista de lampiões de querosene e depois de camisas de gola virada recompunham aos poucos os traços originais do meu próprio eu. Talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor lhe seja imposta pela nossa certeza
de que tais coisas não são elas mesmas e não outras, de que tais coisas são elas mesmas e não outras, pela imobilidade de nosso pensamento em relação a elas. A verdade é que, quando eu assim acordava, meu espírito, agitando-se para tentar saber, sem o conseguir, onde me encontrava, tudo girava ao meu redor, no escuro, as coisas, os países, os anos. Meu corpo era entorpecido demais para se mexer, buscava, segundo a forma do seu cansaço, localizar a posição dos membros que daí deduzir a direção da parede, a situação dos móveis, para reconstruir e denominar a moradia em que se achava. Sua memória, a memória de suas costelas, dos joelhos, dos ombros, lhe apresentava sucessivamente vários quartos onde havia dormido, ao passo que em seu redor as paredes invisíveis, mudando de lugar conforme o aspecto da peça imaginada, giravam nas trevas. E antes mesmo que meu pensamento vacilante no limiar dos tempos e das formas tivesse identificado o aposento para reunir as circunstâncias, ele, meu corpo, recordava para cada quarto o tipo de cama, o local das portas, o lado para onde davam as janelas, a existência de um corredor. Tudo isso com o pensamento que eu tivera ao adormecer e que voltava a encontrar quando despertava. Meu flanco anquilosado, procurando adivinhar sua orientação. Imaginava-se, por exemplo, ao longo da parede em um grande leito de dossel, e eu logo me dizia, ora, acabei dormindo antes que mamãe viesse me dar boa noite. Estava então no campo, em casa do meu avô morto havia muitos anos, e meu corpo, flanco sobre o qual estava deitado, guardião fiel de um passado que meu espírito jamais deveria esquecer, me recordava a chama da lâmpada de cristal da Boêmia, em forma de uma surpresa, em forma de urna suspensa do teto por pequenas correntes, a lareira de mármore de Siena, no meu quarto de dormir de Combray, na casa de avós, em dias longínquos, que naquele momento eu julgava atuais, sem deles formar uma ideia exata e que voltaria a ver bem melhor dali a pouco, quando despertasse completamente. Senhor Jorge. Depois renascia a lembrança de uma nova atitude. A parede fugia em outra direção. Eu estava em meu quarto na casa de Madame de Saint-Loup, no campo. Meu Deus, são pelo menos 10 horas. Já devem ter acabado de jantar. Devo ter prolongado demais a cesta que faço todas tardinhas ao voltar do meu passeio com Madame de Saint-Loup, antes de pôr a casaca. Pois muitos anos haviam transcorrido desde o tempo de Combray, onde em nossos regressos mais atrasados eram os reflexos rubros do poente o que eu via nos vidros da minha janela. Bem diverso é o tipo de vida que se leva em Tansonville, na casa de Madame de Saint-Loup. Diverso o tipo de prazer que encontro em só sair à noite, a seguir ao luar os caminhos onde brincava antigamente ao sol, e o quarto onde terei adormecido em vez de preparar-me para o jantar, percebo de longe, ao voltarmos, iluminado pelo clarão da lâmpada, único farol dentro da noite. Essas evocações turbilhonantes e confusas nunca duravam mais que uns poucos segundos. Muitas vezes, a breve incerteza quanto ao local em que me achava também não deixava distinguir uma das outras as diversas suposições de que era feita. Como não podemos isolar, vendo um cavalo na corrida, as posições sucessivas que nos mostra o cinescópio. Mas ora ora outro, eu havia visto os quartos que habitaram a minha vida.
e acabava por lembrá-los a todos nos longos devaneios que se seguiam ao despertar. Quartos de inverno onde, quando estamos deitados, aconchegamos a cabeça em monte de coisas disparatadas. Canto de travesseiro, a parte superior das cobertas, a ponta de chale, a beira da cama e número dos debates rosés, coisa que por fim começamos a afirmar bem segundo a técnica dos pássaros, calçando-as indefinidamente, onde, num templo glacial, todo prazer consiste em se sentir separado do exterior, como a andorinha do mar que faz seu ninho no fundo de subterrâneo no calor da terra, e onde, estando aceso o fogo à noite, toda a lareira, a gente dorme sobre grande manto de ar quente e esfumaçado, cortado de lampejos de tições que se avivam, espécie de alcova impalpável de caverna aquecida. Segundo que caiu o sistema aqui. A tecnologia não está. E alcova impalpável de caverna aquecida, escavada no seio do próprio quarto, região ardente e imóvel em seus contornos térmicos, arejada pelos sopros que nos refrescam o rosto e provém dos ângulos das partes vizinhas à janela ou distanciadas da lareira e que se resfriaram. Quartos de verão, onde gostamos de ficar unidos à noite morna, onde o luar, apoiado nos postigos entreabertos, lança até o pé da cama a sua escada mágica, onde se dorme quase ao ar livre, como o abelharuco embalado pela brisa na ponta de galho. Às vezes era o quarto em estilo Luís XVI, tão alegre que até a primeira noite não me sentira muito infeliz, e onde as colunas sustentavam levemente o teto se afastavam com tanta graça para mostrar e reservar o local da cama. Às vezes, ao contrário, era outro quarto, pequeno e de teto tão elevado, aberto em forma de pirâmide à altura de 2 andares e parcialmente revestido de mogno, onde, desde o primeiro segundo, eu fora moralmente intoxicado pelo aroma desconhecido do patchouli, convencido da hostilidade das cortinas roxas e da indiferença insolente da pêndula que tagarelhava bem alto, como se eu não estivesse ali. Ora eu sou Jorge. Onde estranho espelho impiedoso, de pés quadrangulares, barrando obliquamente dos cantos da peça, ocupava a força, na suave plenitude do meu campo visual de costume, lugar que não estava previsto. Onde o meu pensamento, esforçando-se durante horas por se deslocar, por se expandir em altura, a fim de tomar exatamente a forma do quarto e preencher até em cima o seu gigantesco funil. Passava noites de muito sofrimento, enquanto eu estava estendido na cama, os olhos erguidos, o ouvido ansioso, as narinas rebeldes, coração palpitante, até que o hábito houvesse mudado a cor das cortinas, fizesse calar a pêndula, derramasse piedade no espelho oblíquo e, mal dissimulasse, senão expulsasse por completo o cheiro de patchouli e diminuísse sensivelmente a altura aparente do teto. O hábito, a arrumadeira hábil, mas bastante morosa, e que principia por deixar sofrer nosso espírito durante semanas numa instalação provisória, mas que, apesar de tudo, a gente se sente bem feliz ao encontrá-la, pois, sem o hábito e reduzido a seus próprios meios, seria nosso espírito impotente para tornar habitável qualquer aposento. Certamente, eu estava bem desperto agora. Meu corpo havia dado uma última volta e o bom anjo da certeza havia fixado tudo ao meu redor. Me deitara sobre as minhas cobertas no meu quarto e colocara aproximadamente em seus lugares, na escuridão, minha cômoda, escrivaninha, lareira, a janela que dava para a rua e as 2 portas.
Mas, por mais que eu soubesse que não me achava nas residências que a ignorância do despertar me houvera por um instante se não apresentado a imagem nítida, ao menos me fizera acreditar sua presença possível. O impulso fora dado à memória. Em geral, não procurava adormecer de imediato. Passava a maior parte da noite a relembrar nossa vida de outrora em Combray, na casa da minha tia-avó, em Balbec, em Paris, em Doncières, em Veneza, em outros lugares ainda, a recordar os locais, as pessoas que ali conhecera, o que delas havia visto e o que me haviam contado a respeito. Em Combray, todos os dias, desde o fim da tarde, muito antes do momento em que seria preciso me deitar e ficar sem dormir, longe da minha mãe e da minha avó, o quarto de dormir se tornava o ponto fixo e doloroso de minhas preocupações. Para me distrair nas noites em que me julgava muito infeliz, haviam inventado de me dar... Vai acabar em 10 minutos. Haviam inventado de me dar uma lanterna mágica com a qual cobriam minha lâmpada. Enquanto esperávamos a hora de jantar, e, à maneira dos primeiros arquitetos e mestres vidraceiros da era gótica, a lanterna substituía a opacidade das paredes por irisações impalpáveis, aparições sobrenaturais multicores, onde eram pintadas legendas como num vitral vacilante e instantâneo. Porém, isso fazia aumentar ainda mais a minha tristeza, pois a mudança de iluminação destruía o hábito do meu quarto, graças ao qual, salvo o suplício de me deitar, ele se me tornava suportável. Agora não o reconhecia mais e sentia-me inquieto, como num quarto de hotel ou de um chalé, ao qual tivesse chegado pela primeira vez ao descer de um trem. Ao passo sacudido de seu cavalo, Golo, cheio de um desígnio atroz, saía da pequena floresta triangular que aveludava de um verde sombrio à encosta de uma colina e avançava aos solavancos para o castelo da infeliz Geneviève de Brabant. Esse castelo era recortado conforme uma linha curva, que era apenas o limite de uma das ovais de vidro inseridas no caixilho que deslizava à frente da lanterna. Não passava de um muro de castelo e tinha diante dele um campo aberto onde meditava Geneviève, que usava um cinto azul. O castelo e o campo eram amarelos, e eu não esperava o momento de vê-los para saber a sua cor, pois antes dos vidros do caixilho, a sonoridade vermelho-dourada do nome de Brabant mostrara-o em toda a sua evidência. Golo parava um instante para ouvir, com tristeza, a arenga lida em voz alta por minha tia-avó, e que dava a impressão de compreender muito bem, adequando sua atitude com uma brandura não isenta de certa majestade às indicações do texto. Vai lá, Gisele. Depois se afastava no mesmo passo sacudido, e nada poderia deter sua lenta cavalgada. Se mexiam na lanterna, eu distinguia o cavalo de Golo, que continuava a avançar sobre as cortinas da janela, inflando-se nas suas dobras, afundando-se nas suas fendas. Mesmo o corpo de Golo, de uma essência tão sobrenatural como o da sua montaria, aproveitava todo obstáculo material, todo objeto incômodo que aparecesse para torná-lo como ossatura, para tomá-lo como ossatura e torná-lo interior, ainda que se tratasse da maçaneta da porta, a qual se adaptava logo e onde sobrenadava invencivelmente o seu manto vermelho ou seu rosto pálido, sempre tão nobre e tão melancólico, mas que não deixava transparecer qualquer inquietude por essa transverberação. É claro que eu achava um encanto todo especial nessas brilhantes projeções que pareciam emanar de um passado merovíngio e faziam passear ao meu redor tão remotos reflexos de história. No entanto, não poderia descrever que mal-estar me provocava essa erupção de mistério e de beleza no meu quarto que eu acabara de preencher com o meu eu, a ponto de não dar mais atenção a ele do que a mim mesma.
A influência anestesiante do hábito passara, e eu me punha a pensar e a sentir coisas tão tristes. A maçaneta da porta, que para mim era diferente de todas as outras maçanetas do mundo, nisto que poderia abrir sozinha, sem que tivesse necessidade de girá-la. De tal modo se me tornara inconsciente o seu manuseio, eis que servia agora de corpo astral para golo. E logo que chamavam para jantar, sentia pressa de correr para o refeitório, onde a grande lâmpada do teto, sem saber de golo ou de barba azul, e que conhecia meus pais e o bife a caçarola, espalhava a sua luz de todas as noites, e de cair nos braços de mamãe, que as desgraças de Geneviève de Brabant me tornavam mais querida, ao passo que os crimes de golo me faziam examinar minha própria consciência com maior escrúpulo. Infelizmente, depois do jantar, eu era logo obrigada a deixar a mamãe, que ficava conversando com os outros no jardim, se fazia bom tempo, ou na saleta, onde todos se abrigavam, se chovia. Todos, menos minha avó, que achava que é uma pena ficar a gente encerrada no campo, e que tinha discussões intermináveis com meu pai nos dias em que chovia forte, porque ele me mandava ler no quarto em vez de ficar de fora. Não é assim que você vai fazê-lo robusto e enérgico, dizia ela tristemente, principalmente este menino que precisa tanto de forças e de vontade. Meu pai dava de ombros e examinava o barômetro, pois gostava de meteorologia, enquanto minha mãe, evitando fazer barulhos para não perturbá-lo, olhava-o com respeito carinhoso, mas não fixamente, para não dar a entender que buscava devassar o mistério da sua superioridade. Quanto a minha avó, em qualquer tempo, mesmo quando a chuva caía com força, e Françoise entrava com precipitação, recolhendo as poltronas preciosas de vime para que não se molhasse, era vista no jardim vazio e fustigado pelo aguaceiro, levantando as mechas grisalhas e desordenadas, para que sua testa melhor se embebesse da salubridade do vento e da chuva. Costumava dizer, enfim, respira-se, e percorria as aleias encharcadas do jardim, muito simetricamente alinhadas pelo seu gosto, pelo novo jardineiro, destituído do sentimento da natureza, e ao qual meu pai havia perguntado desde a manhã cedinho se o tempo iria se firmar, como seu passo entusiasmado e brusco, regulado pelos diversos impulsos que em sua alma excitavam a embriaguez da tempestade, o poder da higiene, a estupidez da minha educação e a simetria dos jardins, mais que pelo desejo que desconhecia de evitar as manchas de lama na saia, cor de ameixa, e que a cobriam até a altura, que sempre faziam o desespero e o problema de sua criada de quarto. Vou encerrar essa reunião e vou mandar outro link.